Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. Ter a sua audiência para nós é motivo de imensa satisfação e prazer. A ONU, a Organização das Nações Unidas, instituiu o dia 3 de dezembro como o Dia da Deficiência Internacional. E nesse dia, é claro, uma série de atividades acontece no mundo inteiro. O estado do Maranhão já tem uma série de atividades que estão acontecendo e continuarão a acontecer. Recebo hoje aqui no quadro Sala de Entrevista a secretária adjunta da SEDPOP, a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, Beatriz de Carvalho e Silva, para a gente falar um pouco sobre esse trabalho desenvolvido. Primeiro dizer que é uma satisfação recebê-la aqui no quadro Sala de Entrevista. Obrigada, a satisfação é nossa e agradecer à TV Assembleia por pautar esse tema que diz respeito a um segmento bem grande da população brasileira. Cerca de 24,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, é muita gente. E falar dessa semana inteira que envolve várias atividades, isso diz respeito a toda a população. Secretária, dia 30 nós vamos ter um momento marcante, né, em relação a essa semana que a senhora falou e o momento que antecede também. Inclusive, a senhora vai ser homenageada em Recife, né, também. Pelo trabalho desenvolvido aqui no estado do Maranhão com as pessoas com deficiência. Exato. Juraci, aqui no Maranhão e em todos os lugares, como você bem falou, até fora do Brasil, várias atividades acontecem nesse período. Nós temos aqui uma atividade marcada para o dia 3 de dezembro, no auditório da Biblioteca Pública, às 17 horas, que é o lançamento de um Biblioteca Benedito projeto Leite? Da Biblioteca Benedito Leite. É o lançamento de um projeto que vai, durante todo o ano de 2020, discutir temáticas voltadas para as questões que envolvem a política e a vida das pessoas com deficiência. Então, nós vamos fazer uma série de discussões durante todo o ano e a gente vai estar fazendo o lançamento dessa atividade no dia 3 de dezembro. Também nós vamos estar, o dia 3 de dezembro, vários segmentos entre o movimento realizam suas atividades. O Fórum de Entidades de Pessoa com Deficiência também vai realizar atividade nesse dia, vai fazer uma caminhada pela Rua Grande, experimentar a acessibilidade que foi feita lá na Rua Grande. Agora, depois das obras, né, de todo o complexo, né, Deodoro. Exatamente. Então, vamos fazer um passeio coletivo para reconhecer o ambiente, as pessoas cegas, né, os cadeirantes, para reconhecer o ambiente que foi alterado ali na Rua Grande, né? Entre outras atividades. E você fez referência a uma atividade no dia 30, de fato a gente está indicado para receber um prêmio Microfone Braille, que é em Recife, instituído pelo Sávio, Domingos Sávio, que é do Instituto de Cegos, lá de Recife, lá de Pernambuco, e está na 11ª edição desse prêmio. E ele premia pessoas, instituições públicas e privadas que durante o ano executaram atividades que buscam alterar a vida das pessoas com deficiência para melhor. É um reconhecimento, né, ao trabalho desenvolvido aqui no estado do Maranhão. Isso, né? E é um reconhecimento a um trabalho que não só desse ano, mas que nos últimos anos o governo Flávio Dino vem processando nesse campo voltado para as pessoas com deficiência, né? Sobre as políticas públicas que desenvolvemos nas várias secretarias, porque você sabe, a pessoa com deficiência é uma pessoa e ele tem que estar em todas as políticas. Portanto, em todas as secretarias existem políticas voltadas para as pessoas com deficiência, né? Nós temos serviços e ações pioneiras aqui no estado do Maranhão, como o Serviço Travessia, a Casa de Apoio, o Serviço Niná para criança com neurodesenvolvimento, que é um serviço de ponta, o atendimento às crianças com autismo pelo método ABA, que também é o único no país. Nós temos vários avanços processados durante esse período e que foi observado por esse grupo lá do Pernambuco, e por isso eles nos indicaram e a gente espera. E é interessante, secretária adjunta, porque demonstra, né, o caminho que vem sendo percorrido, né, pelo estado do Maranhão, já que a senhora citou anteriormente, são quase 30% da população, né, que tem algum tipo de deficiência. Quer dizer, essa visibilidade através das políticas públicas, elas são necessárias a todo instante, né? Exato. E essa perspectiva, por exemplo, que atualmente
é trabalhada a política da pessoa com deficiência aqui no Maranhão, apesar de estamos atualmente no momento que a gente poderia dizer que de alguns retrocessos, mesmo nessa política, nós aqui no Maranhão conseguimos manter ela na linha do que vinha sendo processado há algum tempo, que é a política da pessoa com deficiência está no viés dos direitos humanos. Né? Nós estamos dentro da Secretaria de Direitos Humanos para poder fazer toda essa articulação de que as pessoas sejam tratadas lá na saúde, na educação, no esporte, lazer, na cultura. E desta forma o leque se estende maior, né? Exatamente. Então a gente fazer toda essa transversalidade dentro das políticas para que ela possa, de forma mais efetiva, vamos dizer assim, alterar a vida das pessoas. E também numa demonstração de que todas as pessoas são cidadãos e são tratados dentro dos direitos humanos. E até chamando, secretária, a sociedade de um modo geral a participar, porque dentro das nossas famílias sempre nós temos exemplos claros, né, de pessoas com deficiência. Exato. Né, seja ela qual for. Qual a família brasileira, né, que não tem uma pessoa com deficiência, né? Ou mais cedo ou mais tarde, ou que adquiriu, ou que nasceu, ou que ficou já na fase idosa, que são públicos bem próximos. Então, todos nós temos pessoas com deficiência, né? E eu me vi envolvida com essa política e com a militância há 23 anos, quando a minha filha nasceu com paralisia cerebral. Né, que é quando isso chama a gente mais proximamente. Mas é preciso que a gente perceba que, tanto do ponto de vista das políticas, do ponto de vista dos gestores, dos movimentos sociais, das famílias, a gente não precisa querer um mundo para todos, e nesse para todos estão incluídas as pessoas com deficiência, só quando a família da gente está afetada. Ao contrário, a gente não deseja que ninguém tenha, que a gente não precisaria ter na nossa família uma pessoa com deficiência para que a gente possa ter um olhar de respeito e de humanidade. E por isso, por exemplo, esse ano de 2019, a ONU está instituindo, trazendo para a temática desse ano a questão do desenvolvimento sustentável, fazendo o link pessoas com deficiência e o desenvolvimento sustentável. Nessa perspectiva de que as pessoas precisam das políticas de direitos humanos, das políticas sustentáveis, para alterar o modo de vida com que historicamente esse segmento foi tratado. Que foi tratado com descaso, com invisibilidade, as pessoas tentando negar o fato das pessoas com deficiência serem pessoas produtivas, com diferenças, trabalhadores, profissionais, com indiferença. Né? Claro que a gente tem muito avanço, a gente já pode processar muitos avanços, mas infelizmente ainda hoje há atitudes, principalmente, que que querem negar esse direito, essa possibilidade da pessoa com deficiência estar em igualdade com as outras pessoas, de ter uma sociedade equitativa, né? Porque nem sempre a igualdade ela vai suprir a necessidade da pessoa com deficiência, mas a equidade sim. Então é isso que é importante, que a gente precisa estar Pelo menos ela coloca todos no mesmo plano, Exatamente. Né? A igualdade nem sempre. É verdade. Porque se você é menor, eu sou menor do que você, e nós não vamos olhar pelo mesmo muro. Mas se me botarem um banquinho... Pelo mesmo prisma, né? Exato. Eu vou conseguir chegar Secretária à sua altura. Adjunta Beatriz Carvalho Silva, ao instituir, né, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, para o dia 3 de dezembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, a ONU, ela quis, é claro, dar visibilidade, conscientizar, né, chamar a atenção. E a data serve muito mais do que isso, né? Isso, colocar em evidência mesmo todas as políticas que envolvem esse segmento, sobretudo do ponto de vista dos direitos, expresso, inclusive na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a Convenção da ONU, que ela é tida como lei no Brasil, ela tem força de lei no Brasil, né, desde 98, é recente, mas já temos aí 10, 11 anos de que a Convenção Internacional ela tem força de lei e ela apresenta uma série de garantias para exatamente chegar nesse aspecto que a gente falava, de a gente viver numa sociedade igual para todos, uma sociedade onde todas as pessoas são respeitadas como pessoas.
Em termos de transporte, mobilidade urbana, que avanços a senhora destacaria nesses processos de acessibilidade também? Em todos os aspectos, na sociedade brasileira, a gente pode dizer que houveram avanços, né? Não dá para negar, por exemplo, uma luta histórica que pautou várias políticas e que não aconteceu nada. Aconteceram, né? Aconteceram muitas coisas ainda faltam. Acessibilidade, por exemplo, quando a gente fala acessibilidade, a gente lembra logo das barreiras arquitetônicas, das escadas, dos impedimentos, da porta estreita que não passa, mas as acessibilidades, elas vão além disso. Elas são de todas as ordens, né? Os especialistas, estudiosos atualmente mensuram em torno de 7 a 8 tipos de acessibilidade, entre as quais a gente que lida com o público e com essa política, nós identificamos a acessibilidade atitudinal como a acessibilidade mais fundamental, porque é a partir dela que todas as outras virão. Seja metodológica, as de comunicação, mesmo as arquitetônicas, elas dependem prioritariamente, primeiramente, da atitude daquele que vai executar, daquele que vai enfrentar e encarar essa possibilidade. Para a gente finalizar essa conversa interessante que a gente está tendo aqui na TV Assembleia, em que patamar se encontra o Estado do Maranhão em relação a esses direitos para a pessoa com deficiência? Por exemplo, até 2015 não tínhamos uma secretaria adjunta que cuidasse especificamente desse público. Nós temos o serviço de transporte para cadeirantes, pessoas cegas e para crianças com microcefalia, que é ligado à Agência de Mobilidade Urbana, que é o Serviço Travessia, já em mais de 20 municípios, em São Luís, região metropolitana, em mais de 20 municípios. Não é o que resolve o sistema, o serviço de transporte, porque o transporte público é o que virá dar as respostas sobre isso. Vivenciamos dificuldades de uma cidade histórica, mas que para isso também já temos várias legislações e alternativas que a gente tem que procurar. Cidade de 1.100.000 habitantes, pois né? É uma cidade muito grande e que precisa dar respostas, inclusive, mesmo onde ela é, vamos dizer assim, patrimônio histórico, já há legislações que prevê a possibilidade de que as pessoas possam estar em qualquer lugar. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com a secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, SEDPOP, a secretária adjunta Beatriz de Carvalho e Silva. Eu gostaria, inclusive, no final da nossa entrevista, que a senhora ratificasse, né, o convite de participação a todos em relação a esse dia marcante, dia 3 de dezembro, e toda a programação alusiva ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Eu falei dessas duas programações, que vai ser lá na Biblioteca Pública Benedito Leite às 17 horas e às 15 horas vai ter essa caminhada pela Rua Grande, mas o que eu quero deixar e solicitar é de todas as pessoas, da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, de você que está nos assistindo nesse momento, que nesse dia, pelo menos, ou em todos os outros, porque isso precisa ser uma coisa de todo o tempo, de todos os anos, que você fale, que você faça alguma coisa, que você procure saber, se informar alguma coisa, que sempre há o que fazer, né? Beatriz, olha, desde já, parabéns pela homenagem, pelo trabalho realizado e por esse reconhecimento, né? A nível nacional, a gente pode dizer, em Recife, em relação a essas políticas públicas que têm sido implementadas no estado do Maranhão para as pessoas com deficiência. Muito obrigado por ter vindo aqui. Nós é que agradecemos em nome do governo que integramos, porque temos esse compromisso, inclusive um compromisso desde o início do mandato do governador Flávio Dino, de atendimento às populações mais vulneráveis, e as pessoas com deficiência estão incluídas num segmento, num público de muitas vulnerabilidades políticas, e por isso ele tem feito e tratado numa abordagem, num olhar bem diferenciado. Muito obrigado. E eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista. O portal da TV Assembleia volta amanhã. A você, o nosso muito obrigado sempre pelo carinho da audiência. Até a próxima.